Amém. Lição de número 11. Essa lição era para vir semana passada, né? E agora nós vamos estudar ela. É a continuação da retribuição divina, que começou lá no capítulo 8, versículo 4, e vai até o final desse capítulo 9. É a parte 2 da retribuição divina, é um subtítulo da, deixa eu ver aqui, isso faz tempo, profecias referentes a Judá. Amém? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 9, nós vamos fazer o capítulo 9 todo, então é 9 do 1 até o versículo 26, vamos estar lendo esse texto agora, então Jeremias 9, do versículo 1 até o versículo 26. Amém? Versículo 1 diz assim: Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Amém. Aqui, logo de cara, logo nos primeiros versículos, a gente já encontra, uma frase que define o profeta pelo apelido que ele tem na Bíblia, Ele já fala assim, logo no primeiro versículo: Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, Aonde que nós conhecemos, a tristeza profunda de Jeremias pelos pecados do seu povo, por isso ele é chamado de profeta chorão, Nós temos uma referência lá em Jeremias 13:17 e 14:17. 13:17. E se isso não ouvires, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Alguém abriu em 14:17? Portanto, lhe dirás essa palavra: os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Então, aqui nós temos duas referências também, novamente, que ele fala da tristeza que ele sente pelo que, o pecado do povo está representando diante de Deus, porque o pecado tinha essa consequência, e ele viu toda essa consequência que chegaria até o povo, que todos sofreriam e pagariam pelos pecados, Então no versículo 2 também ele continua, no versículo 1 ele ainda fala: choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Aqui você vê que ele já está falando, da invasão babilônica, que traria uma devastação muito grande, matariam muitas pessoas, Provera a Deus tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Então ele fala que ele preferia ser um nômade no deserto, estar com uma estalagem de caminhantes, um povo que caminha pelo deserto, do que continuar com aquele povo, porque eram adúlteros e um bando de traidores, Então você vê que ele vê que o povo não é nada inocente diante de Deus, E ele chora amargamente, porque não pela tristeza de um inocente que vai receber um castigo, mas porque o povo merecia receber o castigo, e ele ia de fato ser castigado, Então ele já sabia o que ia acontecer e que tinha motivo para acontecer, ou seja, isso não ia mudar, E o povo não mostrava sinal de arrependimento. E quando é dessa forma, chega um tempo determinado em que vai vir o castigo. E se até lá não houver arrependimento, chegou o limite, chegou o tempo, acabou o período de misericórdia, que é onde que vem, e aí não tem mais volta, Curvam a língua como se fosse seu arco para mentira, Então aqui ele faz uma paráfrase, comparando o arco com a língua, Então ele faz uma comparação do arco, que é algo para usar para matar, para poder caçar, para poder atirar nos inimigos, com a língua deles como se fosse uma arma, Então eles encurvam a língua como se fosse um arco para a mentira.
Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não conhecem e não me conhecem, diz o Senhor. Então, um povo que age com esse tipo de atitude é um povo que não conhece a Deus, né? Pode até falar que serve a Deus, mas na verdade não conhece o Deus que serve, não teme ao Deus a que diz que serve. Próximo versículo, nós temos uma referência lá em Gênesis 27:36. Alguém abre lá? Então disse ele: não foi seu nome justamente já chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: não reservaste, pois, para mim nem bênção alguma? Então, o nome Jacó, né, ele tem como significado usurpador, ou usurpador ou enganador, né? Muitos teólogos, pastores, não gostam de usar essa linguagem porque acham que ofende, né? Fala assim que é muito pesado essa linguagem. Não é bem por aí, não, mas o significado do nome de fato é esse, né? Não tem nem meio termo para isso. Então, enganar, Jacó, significa enganar. Um trocadilho em hebraico usando o nome Jacó, que significa suplantador, ou alguém que age astuciosamente, ou age com astúcia, com engano, com usura, né, para usurpar. Todo o israelita era um Jacó diante de Deus. Então no versículo 9 do 4 até o 6 diz assim: guardai-vos cada um do seu amigo. Então está falando um para os outros, do povo de Deus. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, né? Nem seja fiador, ou nem bote sua fé em irmão nenhum. Perdeu confiança em todos. E nenhum considere por amigo. Por quê? Porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Então, calúnia é falar mal de uma pessoa sem ela ter feito algo, e enganar, né? Vem um trocadilho ali que nós acabamos de ler do nome Jacó, né? Que é agir com astúcia, agir com malícia, com má intenção com os seus próximos. Para quê? Para levar vantagem, né? Para a pessoa tomar o que é do outro e tudo mais, né? É o que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar iniquidade. Cansa de praticar iniquidade. Uma classe de gente que sempre faz isso é o advogado, né? Os advogados, eles não estudam para cumprir a lei, eles estudam para entrar na lei e achar uma brecha para poder livrar a pessoa que fez o mal. Esse é o problema dos advogados. Eles são usurpadores, eles são caluniadores, eles são trapaceiros. Eles entram na lei e procuram nela inteirinha, ao que eles acham uma brecha, eles trazem aquilo lá para dentro da planilha deles, só para eles defender o bandido, defender o culpado. É isso aí que eu falei para uma moça, uma filha de um pastor, uma vez que eu estava conversando com ela sobre isso aí. Ela falou para mim que ia fazer direito, ela estava fazendo faculdade de direito. Eu falei para ela: mas eu acho que crente não devia fazer faculdade de direito, porque é uma profissão que a pessoa tem que mentir. Aí ela falou assim para mim: não é mentir. Eu falei: como assim não é mentir? Vai vendo. Ela falou justamente isso aí. É que a lei, ela é manipulável, ela tem brechas. Então a gente consegue chegar num ponto que você usa a lei a favor do seu caso. Você tá vendo? Isso aí é mentira. E tanto eles mentem para eles, mentem para o juiz e nem usa um júri inteirinho lá. Exatamente, é um teatro de mentiras, né? Eles conseguem dobrar a cabeça dos júris, né? O bandido tem razão e a lei está contra. Aquilo ali é um show de teatro, né? Quem fizer o teatro melhor. Achei tão muito interessante, onde eu estava vendo, e é baseado na Bíblia. Um documentário, eles estavam procurando a arca, né? Não vai achar. Então, mas o fato não é esse, o fato é outro. Israel sempre foi desobediente e sempre voltou àquilo que Deus falava: não faça isso.
Quando o povo saiu do Egito e que teve aquele problema, o que Deus falou? Nunca mais torne ao Egito, porque lá é a terra do pecado, é terra do engano, é terra de idolatria. Aí essa documentação que eu estava vendo ontem, eles acharam um documento lá no Egito que em 500 anos depois de Cristo formaram uma vila de judeu lá de novo, uma ilha foi totalmente ocupada pelos judeus novamente, depois de 500 anos depois de Cristo. Então houve aquela invasão romana, saiu depois, outros países invadiram Israel de novo. Você lembra que documentário assim em Israel que fala que veio os gregos, veio os turcos, veio não sei quem mais, aí depois mais no final veio Saladino. Então, naquela época, o povo judeu voltaram para o Egito, na maior parte deles abandonaram o país e voltaram para o Egito de novo. E fala que esse documento não mostra quando que eles saíram da ilha e nem quando, por que eles saíram de lá, e ficar tudo em ruína, está tudo em ruína lá. Aí eles foram procurar a arca, porque diz que esse povo que saiu seriam os mais famosos de Israel, talvez levaram a arca para lá, para esconder a arca da invasão, não sei o quê. Mas olha para você ver, o documento prova de que eles habitaram no Egito de novo. Depois de sair de lá com a mão de Deus, voltaram. Mas o próprio Jeremias foi para o Egito. Então, quando teve mas Neemias foi forçado, né? Jeremias foi forçado. Foi capturado pelo povo judeu e foi levado Ele lá. não queria ir, ele foi forçado. Não, mas esse cara que está num buraco na Turquia, lá dentro da caverna, disse que está dentro de um buraco na Turquia. Que tem Agora, mas então os profetas eram forçados a fazer as coisas que eles não queriam fazer, né? Não. Ou faziam ou Ele morriam. era velho também, já era bem velho. Porque Jesus mesmo fala assim: Jerusalém que mata os seus profetas, né, que destrói o povo de Deus. Também. Então, vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. É assim que era o povo de Judá diante de Deus. No versículo seguinte, do 7, vou passar? Do 7 até o 9. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: ei que eu os acrisolei e os provei, né? É o método usado para provar metal. Porque de outra maneira procederia eu para com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles, né? Novamente usando a figura do arco aqui, né? Falam engano com a boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por essas coisas não os castigaria, diz o Senhor, porque ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Então veja como se trata de um povo falso, que procura trazer palavras agradáveis, né, para o seu próximo, mas no seu interior maquina o mal. Deus não agiria com justiça a esse respeito? Então Deus via tudo aquilo que estava acontecendo, né, de pessoas más dentro do seu povo, que provavelmente era a grande maioria, os líderes, muitos profetas, sacerdotes, assim vai, né, tratando o povo desta forma que nós vemos aqui, e Deus não agiria com justiça? Então, Deus vendo toda essa situação, Ele ia sim trazer um castigo inevitável para o povo. Do 10 até o 11. Pelos montes levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas, né? De novo ele retrata aqui a invasão da Babilônia, que quando chegou em Judá queimou foi tudo, né? Queimou o templo, queimou tudo, consumiu o fogo até as portas e as ombreiras das portas da cidade, muralhas destruídas, né? A cidade toda abaixo. E era uma cidade fortificada, né? A cidade de Jerusalém, ela era toda cercada, né? Murada e por guaritas também. Pelas pastagens do deserto lamentarão, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, né? Destruídos os animais. Também tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram, nem os animais selvagens não ficaram por lá. Farei de Judá, farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Então, de fato, ninguém naquela época
estava morando lá, ninguém foi invadir lá nem nada, né? Ficou sendo morada de chacais, animais silvestres que foram invadindo. Você já consegue imaginar, né, o cenário, né? Os animais passando dentro das cidades, aquelas ruínas todas, né? As árvores, as plantas, a relva tomando tudo, né? Aquelas construções nascendo dentro das casas e tudo mais. Cafarnaum hoje, né? Cafarnaum hoje está assim. Isso. Só que Cafarnaum desabitada, mas eles cuidam de lá, né? Só que ninguém mora lá, né? Só tem as ruínas. Eles cuidam das ruínas para poder preservar o conteúdo histórico e também para não acontecer isso aqui que está falando, né? Que eu estou citando aqui. Então, ficou um lugar desabitado até o decreto do retorno do povo judeu pelo rei Ciro, né? Da Pérsia, quando ele invadiu a Babilônia e mandou de volta o povo para sua terra. Aí veio Neemias, veio Esdras, foi depois disso aqui, né? Então, antes disso, antes deles voltar, né, ficou dessa forma. E você imagina o choque, né, da realidade de um povo que saiu da Babilônia, caminhou, se eu não me engano, foi 1.400 quilômetros a pé para poder chegar na sua terra e ver a cidade de Jerusalém, o templo, tudo arruinado. Quando eles chegaram lá, eles tiveram que fazer o alicerce do templo. Nem os alicerces do templo sobreviveram na invasão babilônica. Então destruiu tudo. Pode passar. Do 12 ao 14. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: por quê? Deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos ao que eu disse e nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os balaíns como ensinaram seus pais. Então, é um pecado que vem se alastrando de antes. E Deus fala que usou os profetas para falar para o seu povo, para corrigir o povo, e o povo não mudou. Então, ele explica o motivo antes que aconteça, né? Então ele fala do que vai acontecer, explica por que vai acontecer, né? De Deus, para que o povo entenda lá na frente, né? O que ele tinha falado aqui no começo. Foi um bom tempo antes, dava tempo de mudar essa história. Você vai vendo aqui, né? Que é um livro inteiro falando sobre isso, e não há sinal de arrependimento no meio do povo. E é diferente hoje, uma pregação de quase 2000 anos aí que nós estamos fazendo, e não há mudança. E você vê que há uma deturpação do meio do evangelho que faz piorar essa situação, né? E a gente tem comentado em casa sobre isso, que o avanço tecnológico científico está cada vez maior, né? E hoje, né, a quantidade de informação que nós temos acesso é muito grande, né? Nós estávamos falando sobre o metaverso, né? Quem assistiu alguns filmes aí de ficção científica já consegue imaginar isso aí. O que é esse metaverso, né? Ele é basicamente, você coloca um óculos de realidade virtual, né? Que você vai enxergar dentro de um jogo. Só que aquilo ali não é simplesmente um jogo, é uma segunda vida sua, né? E as pessoas vão morar dentro desse jogo, né? Vão colocar lá os joysticks nas suas mãos e vão poder operar, né, a sua vida dentro de um jogo. Lá você vai trabalhar, você vai comprar, né? Você vai vender, você vai negociar e vai viver uma vida como se fosse real dentro de um videogame. Uma coisa, Bruno, você está no cinema, lá você trabalha no cinema, você já viu uns aparelhos que eles põem no corpo assim, fica tudo piscando assim, e aí eles entram lá dentro para jogar. Você já viu isso aí ou não? Lá na praia, lá no shopping da praia, o Carlos estava lá, o rapaz não queria me explicar, eu nem quis nem ver como que funciona. Mas ele captura todos os movimentos do corpo. Eles vestem tipo uma jaqueta por cima da roupa
tudo com É como se fosse o que eles usam no cinema para poder fazer personagens que não Star existem. Wars, aquelas roupas Que eles deles, usam a daquele roupa. tipo lá. E Captura fica movimento, piscando né? azul, verde, vermelho, amarelo, tudo nas costas, na frente, nos braços. E aqui veste uma luvona dessa grossura, assim, nas duas mãos. Para poder jogar o jogo. Eu não sei o que eles jogam lá, mas eu queria explicar pra mim. É um jogo que precisa do movimento do seu corpo, Eu né? não Então, queria, eu acho, e tem na cabeça também, o capacete também. Eu acho que o pensamento da pessoa reflete lá no jogo. não, é o movimento da cabeça. E eu sei que é uma coisa estranha lá. Eu falei, eu não vou pôr isso não, você tá louco? Não vai te matar, não. Vai saber. Mas o que eu tô falando é que Vai saber o que é isso? é que lá no shopping lá em Caraguá, quando nós jogamos aquele jogo de realidade virtual, que você põe um óculos e põe um joystick para Mas você só operar, um óculos, né? é um óculos e Agora um uma joystick mochila também. inteirinha. Não, é muito simples, é um negócio simples. O rapaz que estava lá falou assim: eu não vejo a hora de sair o metaverso para eu poder morar dentro desse negócio. Nossa, você compra lá, em 24 horas chega o produto na sua casa. Eu falei assim: mas você compra pela internet, já chega na sua casa, não precisa jogar lá no jogo. O cara quer morar dentro do jogo. Aí eu falei para ele: mas você tem que comer, você tem que ir no banheiro, você tem que dormir, você tem que trabalhar na vida real. Não, lá você trabalha, lá você faz mete uma sonda no pescoço lá e já mora lá mesmo. Eu falei assim: nossa, cara, olha onde está chegando isso. Aquele filme Substitutos, né? A pessoa deita numa cama Aquela e coloca um óculos, tudo, e você opera o seu avatar, que é um robô, né? Que você vai operar na vida, para ele fazer as suas funções na vida. E nós estamos caminhando para isso, sabe? Né? Nós estamos. Aquilo lá eu achei demais, já pro Brasil eu achei muito avançado aquele negócio. Mas é que já foi feito em outro lugar, chegou aqui. É uma mochila mesmo. Você fica a mente sua vai dentro do jogo. Não, mas deve ser difícil. Eu não assisti nada, mano. Tava lá Nos na filmes. passando, assim, no corredor do shopping. Eles estavam lá fora oferecendo o jogo. Diferença que nós não somos. Aí eu só pra mim, eu falei, não quero não. Aí Então- tinha um grupo assim de acho que uns 12 jovens, assim, estavam todos eles aqui na mochila lá. Então, já aonde tudo que, preparado pra entrar. aonde que eu quero chegar com isso, né? Eu quero chegar no ponto em que o ser humano ele vai chegando tão longe que a simplicidade da palavra de Deus fica algo difícil de acreditar, né? Hoje a quantidade de ateus ela vem aumentando cada vez mais, quase ninguém acredita em Deus mais, porque é mais fácil você acreditar no avanço científico e no surgimento do universo através da evolução e tudo mais, do que você acreditar que existe um Criador, né, que fez tudo isso. Já é difícil de acreditar aí. Agora você falar que ele enviou o filho dele na terra para morrer, para te salvar de um pecado, aí a pessoa já começa a falar assim: mas isso não existe, Tá parecendo historinha. parece fábula. Então, né, o que está acontecendo? Nós estamos avançando tanto que as coisas que são de Deus, elas vão ficando para trás, vão ficando obsoletas e quase ninguém vai acreditar mais nisso aqui. Então vai chegar no final dos tempos, é como Jesus disse, né? Se não abreviasse os dias, até os próprios fiéis, né? Até aquela pessoa que você considerava mais forte no Evangelho, hoje você pode ver que ela não está daquele jeito mais, né? Pessoas que você conhecia, você pode parar um pouquinho e pensar. Tem pessoas que você conhece que se desviaram do Evangelho e não vão mais servir a Deus. E tem pessoas que eram muito mais fortes do que são hoje, porque há uma mornidão, um esfriamento, e é isso que eu estou falando. Parece que não, mas é um avanço da humanidade que está fazendo ela retroceder diante de Deus, né? Quanto mais o ser humano se acha Deus, né? Quanto mais ele se empodera, menos ele acredita no Criador, né? E vai ficando cada vez mais difícil. Então, né, nós estamos chegando nesse ponto, e o povo daquela época, ele começou a servir outros deuses, né? Começou a servir os deuses os balaitas, que era Baal, que era deuses cananeus. E o porquê serviam aqueles deuses cananeus? Porque quando eles chegaram em Jericó, quando eles chegaram em Canaã, lá no comecinho, que eles tomaram a terra de Canaã para eles não eliminaram totalmente os cananeus. E dessa forma foi ficando vestígio, até que entrou a cultura no meio do povo. E o que é diferente hoje? Hoje eu estou falando que o povo é ateu, o povo se endeusa, né? Coloca si mesmo como seu próprio senhor, o dinheiro, o seu trabalho, né? Os seus interesses, e é basicamente a mesma coisa, não muda muita coisa. Então Deus chama atenção
o claro motivo de sua rejeição pelo povo, essa atitude de idolatria e dureza de coração, que ele fala que, né, andaram na dureza do seu coração e seguiam os balaíns. Pode passar? Continuar aí, o absinto que fala no versículo 15, né? Portanto, assim diz o Senhor, Deus do exército, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e darei de beber água venenosa. O absinto, ele é uma planta, né? É uma planta cujo suco é extremamente amargo. Então, na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, fala que cai uma estrela do céu e fere as águas dos rios, e ela é como um absinto, né? Então aquele absinto lá daquele filme lá não tem nada a ver. Eu não sei que gosto tem esse absinto aí. Porque lá beberam uma bebida verde lá e falaram que era absinto. Pode até ser. Roxo. Aquilo lá mexia com a cabeça da pessoa, né? Aquele absinto lá. Não, mas isso aqui, Aquele absinto lá, eles ficavam voando, como se tivesse. olha para você ver aqui, ó. O absinto é uma bebida destilada à base de anis e outras ervas. Então é feito de planta. Então é isso mesmo. Não, mas sempre feito de alguma erva mesmo, né? De uma Porque planta, o cara bebeu alguma absinto lá e uma ficou vendo comida. nefadinha na frente dele. É, porque ela é muito alcoólica, né? Ele falou que você nunca no elefante. É. Você bebe isso aí. É. Como losna e funcho. Losna e funcho, né? Foi criado, por isso que é amargo, né? Foi criado e utilizado primeiramente como remédio por Pierre Ordinaire, um médico francês que morava em Colbert, na Suíça, por volta de 1792. Então, uma bebida alcoólica que primeiramente, aqui ó, bebida absinto, aqui ó. É isso aí mesmo. Tá? É isso aqui, eles chamam de a fada verde, né? Porque a gente faz viajar para o mundo das fadas, né? É que o cara não tinha dinheiro para comprar outra bebida e comprou essa aí. Ele só tinha... Então, ela é proibida, né? É uma bebida proibida em certos países, né? Nos Estados Unidos ela é proibida. Ele estava na Europa, né? Ele estava na Europa. Porque uma vez meu primo arrumou uma garrafa desse trem. Diz que você Pode passar. um elefante voando. É muito alcoólico, né? Não é alcoólico, E é não, entorpecente, é, né? É alucinógeno mesmo. Ela era uma senhora. É Agora, ele falou que entorpecente. você passar em cima de uma ponte, tem que beber longe assim de um lugar perigoso. Porque eles disseram assim, você vai beber. E você estiver passando, tipo, você que anda de moto, se numa ponte tiver tomado, aí diz ela que a sensação que você vê a moto criar asas, a moto vira um cavalo com asas. Aí se você estiver em cima de uma ponte, você desce. Vê fadinha, vê tudo. Você é louco. Bom, do versículo 17 até o 20, alguém já abre lá em Mateus 9, 23. Já. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Apresse-se e levante sobre nós seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião, como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra e eles se tornaram as nossas moradas. Então, o povo veio, invadiu a terra e eles se tornaram a morada do povo de Israel, porque eles foram levados cativos. Carpideiras são pranteadoras profissionais, literalmente uma mulher que é contratada para ir no velório para chorar, por falta muitas vezes de integrantes na família que tenham talvez um sentimento pelo morto. Isso aí é para deixar o velório mais mais interessante. Aqueles muito ricos estão só esperando poder dar entrada na herança, né? Então aí eles aí contratam pessoas que fingem ser parentes para ir lá chorar, para poder fazer o velório se tornar triste, se tornar algo memorável e fingir. Mas que nos Estados Unidos tem isso aí, né? Eles contratam pessoas para chorar lá, mas nem Essa ninguém queria morrer, ele ia chorar. a pessoa vai lá, pega no caixão e chora. Mulheres hábeis também, no mesmo sentido, são especializadas em lamentar os mortos. Lê lá em Mateus. E Jesus, Chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dormindo. E riam-se deles. Então,
Ele chegou lá, tinha um monte de carpideiro lá dentro, lá, né? Gente fazendo uma arruaça lá dentro, falando alvoroço. Ele não fala nem que é choro, é alvoroço, porque ele sabia que era falso, né? Que era tudo por dinheiro, que eles estavam trabalhando como choradores profissionais, né? Chorador do ofício. E ele chegou lá e falou: arranca tudo esse povo daqui, porque aqui só tem lágrimas de crocodilo, né? E ele foi operar o milagre sobre a tal Tabita, né? A menina que fala da Bíblia ali no Novo Testamento, né? Então, continuando, eu li o versículo 20? Não, eu li o versículo 19, né? Porque uma coisa que foi real, né, foi quando, bem rapidinho, uma coisa que foi real foi quando Jesus chorou lá com Lázaro e Maria, né, e Marta. Aí fala assim que os judeus viram o quanto ele amava, porque ele chorou de verdade. Ele estava chorando junto com eles. Então ele falou assim, e os judeus viram como ele amava aquela família. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma com a sua companheira lamentação. Por quê? Deus fala para o profeta, manda chamar pessoas profissionais para ensinar esse povo a chorar. Por quê? Porque o povo não estava entendendo a gravidade da situação. Eles iam ser mortos, eles iam ser levados cativos para longe da sua terra, a terra deles ia ser tomada, ia ser queimada, arruinada, gado morto, plantação, tudo ia ser destruído. Então ele falou assim para o profeta, manda chamar mulheres profissionais para ensinar esse povo a chorar, para esse povo entender que o que você está falando vai acontecer. Não é só linguagem de figura, não? Não é só figura de linguagem. O quê? Ele fala assim, manda chamar para chorar. Não, é só uma ironia, é uma ironia, é um sarcasmo, para poder ensinar o povo a entender, né, a gravidade da situação. Isso aí é uma linguagem irônica para poder a pessoa entender o sarcasmo da situação, né? Mas enfim, né, a ira de Deus que estava caindo sobre o seu povo, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças, né? Onde os jovens e as crianças ficavam, foram todos eliminados. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, cairão como gavela atrás do segador, e não há quem o recolha. Então ia ficar os mortos tudo espalhados lá pelo campo, né? Ele fala como esterco, ou seja, a ponto de putrificar, né? E servir como adubo para a terra, literalmente, e ninguém que fosse lá sepultar. Por que ninguém ia sepultar? Porque quem não tinha morrido tinha sido levado como cativo, né? E os outros fugiram. Então, alguns fugiram, como o profeta que não foi para a Babilônia, ele foi sequestrado e levado. Ele ia ser levado com certeza para a Babilônia, porque não tinha morrido, né? E os outros que morreram, não ficou ninguém na cidade e foram levados cativeiro. Então ficou aquele monte de gente morta lá. É um cenário apocalíptico, né? Imaginar uma cena dessa. É que às vezes a gente lê e não se coloca dentro do lugar, né? Mas a gente já começa a imaginar como é que ficou aquilo ali durante lá 70 anos de cativeiro. Imagina lá no 70º ano como que estava a cidade de Jerusalém, como que estava aquele negócio. O Israel só parou de ser invadido e sequestrado depois que a ONU entrou para proteger eles, porque antes todas as vezes eles tinham que fugir por causa da obediência. Agora não sei por causa por que, né, que Deus permitiu então que a ONU agisse em favor deles e eles ficassem no país. Deus de 1968 para cá, eles não saíram mais. Não, eles estão lá. Agora não sei até quando vai durar isso, né? Só até o final. Havia necessidade de lamento e de saber o porquê lamentariam. Então por isso que ele manda chamar as carpideiras, né? O povo de Judá veria uma destruição de tudo que possuíam e grande matança sem piedade. Deixa eu só fazer Vou passar. rapidinho. Eu estou falando carpideira e agora eu lembrei, tinha uma pregação uma vez. O pastor falou que o profeta mandou chamar as carpideiras. Mas se você subir para cima aqui, diz que a terra, aí você fala, né, a terra ficou desolada, o lugar ficou desolado, tudo encheu de mato. O pastor falou que carpideira eram as mulheres que viriam. Ou não, né? Eu também pensava que a mulher carpinteira carpinava a rua aí. Oh, meu Deus. Que interpretação, hein? E eu sei quando
Oh, meu E Deus do céu. pregar um versículo. Não, e é a má interpretação da palavra, né? Então, é esse tipo de pessoa que não tem muito, vamos falar assim, estudo, né? Deve pegar uma Bíblia mais, uma linguagem mais nova, né? Porque essa Bíblia aqui, ela é atualizada, mas ela é de uma linguagem mais arcaica. Se você pegar a que vocês estão lendo aí, que é a Revista Corrigida de 69, é uma linguagem mais antiga. Então ele vai usar termos que a gente não usa hoje em dia. Ninguém usa esse termo carpideira. Vai falar, sei lá, planteadora profissional, aí a pessoa vai entender, né? Então tem que pegar uma linguagem mais viva e mais nova para a pessoa não confundir as coisas, né? Não teve um homem lá que foi pregar e falou que Jesus era casado? Jesus foi casado. O cara falou. Jesus foi casado As com 10 a trabalhando em menina outra da manhã. Ela não era, mas Ela é carpinteira, né? ela era sozinha. Esse negócio assim, Jesus se casou e teve filhos. Jesus deixou filhos na terra. Aí ela começou, acho que o pessoal assistiu um filme, tipo daquelas cruzadas lá, o Santo Graal. Aí o Santo Graal era descendência, era filha de Jesus, não sei o quê. Aí, em vez de ler a Bíblia, fica colocando um negócio de filme na cabeça. Meu Deus, não, e o cara falou assim que Jesus ele era casado, porque quando ele morreu, lançaram sorte sobre a sua túnica. Ele falou que a mulher de Jesus chamava túnica. Eu falei assim, mas que mulher é essa que veio de Minas Gerais, que tem o nome de túnica? Porque nem no Brasil não se usa um nome desse para colocar o nome da pessoa. Você sabe que eu fiquei irritada? Aí eu falei assim, olha aí a interpretação. O cara leu errado, né? O cara leu errado, ele colocou o acento no lugar errado. Eu vi essa palavra. Lançaram sorte sobre a sua túnica, era as vestes de Jesus. É por isso que eu falo, Que é túnica. túnica. É por isso que eu estou falando que tem gente que não pode pegar uma tradução mais antiga, porque aí começa a confundir e ler errado. Aí vai pregar, fala uma bobagem dessa, falar que lançaram sorte. Lançaram sorte sobre a esposa de Jesus para ela casar com outro homem. Meu Deus. Faltava só falar que túnica era do Ceará. Mas você não viu pode ser até uma piadinha, mas o cara falou assim, quem começou a ler a Bíblia lá no livro de Eixodo, passou duas pistolas de Pedro. Cada palavra, né? Lê errado. A pessoa lê errado, lê o Sabe o que português é o errado. problema? A gente brinca tudo aqui, mas a gente tem o privilégio de aprender. A pessoa não senta para aprender e quer levantar para ensinar. E quer levantar para ensinar? Não tem condição. Como é que pode, né? Eu fico dirigindo a igreja. Ali é a misericórdia, né? Quando a escritura, mas ali é a misericórdia, porque nunca se sentou, não teve tempo de passar. Antigamente se era obreiro, presbítero, tinha esse processo. Não, as pessoas já sobem apostolado de uma vez, né? O cara sai do banco. Gente, Deus não deixa mais você Não, nem não tem. pessoa. Não, Deus às vezes não. É para ser que Deus chamou para ser porteiro. Às vezes a pessoa nem convertida não é. E ela vai lá tomar conta de uma igreja, né? Aí pega e sai na rua. Mas asneira. Mas esse da túnica aí, eu falei assim, não. Bom, vamos ver uma nota lá. Alguém abre lá em Oséias, capítulo 2, que já abriu já. Deixa eu deixar aberto aqui que eu vou ler a nota. Bom, misericórdia. Do versículo 23 ao 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, uma declaração de Deus aí, pode ler lá em Oséias. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Então, os atributos que Deus se atribui aqui, né? Os atributos divinos dele, ele fala aqui em Oséias e Jeremias com as mesmas palavras. Esse termo, misericórdias, em hebraico vem do Eshet, que significa o amor pactual de Deus, era a única esperança para Judá. Então por isso que ele chama Judá para o conserto dele, porque é em justiça, é em benignidade, é em misericórdia, é em fidelidade, né? E juízo. Benignidade, no hebraico a palavra esed, que também tem esse mesmo significado de misericórdia, né? Foi usada cerca de 250 vezes no Antigo Testamento e traduzido para a Almeida, revista e atualizada,
geralmente como misericórdia, né? Então, se você vê benignidade ou misericórdia, provavelmente vai vir o mesmo termo do hebraico, no mesmo sentido, né? Então, que significa amor leal, firme e fiel, e enfatiza a ideia de que duas pessoas envolvidas num relacionamento de amor pertencem uma à outra. Por isso que ele fala desposa-me, né? Casa comigo, ou seja, assuma um compromisso de amor num só propósito. É isso que Deus quer dizer, né? Aqui no texto de Oséias, ela indica o amor fiel de Deus para com o seu povo infiel, né? Então, ou seja, é um amor incondicional que ele chama o seu povo a participar, porque o povo não merece o amor de Deus, mas ele, pela incondicionalidade do seu amor, chama o povo para poder viver uma vida diferente. E lembrando que o mesmo termo pode ser aplicado ao que Jesus fez na cruz, porque foi uma morte por um povo infiel, um povo que não merecia. Por isso que se chama graça a salvação que vem através de Jesus, porque é algo imerecido. Vamos lá. E para nós estarmos encerrando, continuando aí, o 25 e 26, alguém abre lá Levíticos 19 e 27, tá? E eu vou ler aqui, aí você já pode ler em seguida depois. Pelo que guardarei todos os seus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprirei, eu sou o Senhor. Então, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Então, tanto um quanto o outro aqui, não importa se é povo seu ou não, ia ser castigado totalmente juntos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos que cortam os cabelos nas têmporas. Oi, tem um detalhe aqui que eu vou estar explicando. E habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então ele quer dizer o que com esse finalzinho aqui? Que todo mundo ali que ele citou não tem parte com Deus, porque a circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão, para que todo menino de 8 anos de idade, Abraão foi circuncidado depois de velho, mas o seu filho já com 8 anos de idade, circuncidava, né, o seu órgão genital, para poder provar o pacto, a aliança abraâmica com Deus. Então, todo judeu é circuncidado. Todo judeu é circuncidado, né? E aqui ele fala que o povo de fora, aqui que ele cita, né, os moabitas, os edomitas, os amonitas, os egípcios, eles não têm esse costume, eles não têm esse pacto com Deus. Então eles são incircuncisos aqui, literalmente. Mas ele fala que seu povo é incircunciso de coração. Ou seja, não adianta fazer só o procedimento cirúrgico se de fato no seu coração você não tem um pacto com Deus, você não tem a aliança feita com Deus, né? Então, é um povo que ia ser castigado juntamente, porque todos eram circuncisos, nenhum deles tinha aliança firme com Deus. Os que cortam os cabelos nas têmporas, as têmporas, né, é essa parte da sua cabeça, aqui é chamado de têmpora. Ou melhor, o que cortam nos cantos, cortam os cantos do cabelo. Então cortava-se, né, assim. Eles faziam esse tipo de corte, raspado aqui embaixo, como se fosse aqueles monges, né? Essa prática honrava os deuses pagãos e foi condenada em Levíticos 19, 27. Pode ler de novo, Ibrahim? Não cortarei o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis a extremidade da tua barba. Olha só, por que não podia fazer isso? Ah, Deus quer que você corte o cabelo de um jeito certo. Não é bem por aí. Tem um padrão que Deus exerce para cortar cabelo. Não tem padrão para cortar cabelo na Bíblia. Não é nem cortar. Não era nem para cortar os homens eram cabeludo. Mas ele fala para não fazer isso, porque era costume deles fazer para honrar os deuses pagãos. Então, mas eles eram tudo cabeludo. Então, mas o que acontece? Eu já expliquei isso algumas vezes. Por que lá em Corinto Deus mandou as mulheres ter cabelo grande e o homem ter cabelo curto, para não confundir as mulheres com as prostitutas? Porque as mulheres lá em Corinto é uma cidade portuária, e elas ficavam nos portos esperando os marinheiros chegarem para elas poderem oferecerem seus serviços, né, íntimos para os homens. Então elas tinham os cabelos curtos ou até mesmo raspados,
para poder realmente diferenciar, identificar os caras, saber que aquela ali é uma prostituta e não mexer com a mulher dos outros, porque você sabia que naquela época, se mexesse com a mulher dos outros, dava um probleminha mais ou menos, né? É que aqui, você olha pro lado, o vizinho tá saindo com a mulher do outro vizinho, aqui é meio que normal esse tipo de coisa, né? Mas naquela época, naquela região, nunca foi, né? E Se tosquiar, é gozar, Isso, então é daí que saiu sem saber ou sabendo, sei lá, o livro. É, Essa o história véu, de. o véu. Não, véu não. No mundo do crime, quando uma mulher sai com o marido da outra, ela é levada lá e raspada a cabeça. Ela ser considerada prostituta? Mas, deve ser então, isso, mas eles fazem sem saber o que foi estão nessa fazendo. época Pode que ser. foi nessa época que Paulo instituiu o véu para a Então, mulher usar. era porque A mulher que não tivesse cabelo comprido Por quê? tinha que usar o véu. Por quê? Porque muitas prostitutas se converteram e elas tinham cabelo curto ou Aí raspado. elas tinham que usar o Aí véu. ela- Até crescer o cabelo. até cresceu o cabelo, porque ele fala, né, que tem que crescer o cabelo, aí E você usa o o véu. homem cortar o cabelo para sinal de Mas eu perguntei pro pessoal da congregação, eles falaram que isso aí é mandamento, usar o véu. Ali fala assim, ó, a mulher de cabelo comprido, Não tem ela nada a é a honra do marido. Agora eu tenho Ó, resposta. a mulher tem de nada. cabelo crescido era a honra do marido. E o homem de cabelo curto era a honra para Cristo. Então, o homem tinha que cortar o cabelo É. para poder honrar o cabeça que é Cristo. E a mulher deixar o cabelo comprido para honrar o marido. Então, a gente não pode se ater a costumes de uma região, de um país e de uma época que não tem nada a ver com a nossa. Estão instituindo coisa nas igrejas sem saber. Não, isso aí é uso e costume, isso é a igreja implantar, não é doutrina bíblica. Você acha que eu não vou dar um nó na cabeça dos meus amigos? Então, Se você tem o cabelo comprido, você o não povo pode, você não complica, precisa. o povo complica tantas coisas Agora, de se você tem o Deus. cabelo curtinho, pela Bíblia, você tem que usar o véu. E voltar o véu assim, É, naquele você tem tempo eu teria que usar o véu. O senhor não Sim, só que isso aqui foi escrita para o povo de Corinto por causa de um motivo muito específico, né? Aqui, ó, biblicamente, nem minha mãe não podia fazer isso aqui, ó. Nem isso. que adianta? Porque ela prende o cabelo em cima e aparece a nuca. Então, é para Entendem? não mostrar. Entendam que isso aí É por isso que a gente não vai não tem seguir nada a essas ver, coisas. isso aí não tem nada a ver com salvação. Não vai desagradar ou agradar mais a Deus. Não vai. Você tem que ser decente, entendeu? A pessoa vem e fala que não pode raspar o cabelo ou que tem que usar cabelo longo e usa um decote que está pegando lá no umbigo. Você entendeu? O que é a hipocrisia da coisa? A pessoa vai lá e fala mal do irmão que bebe algum tipo de bebida alcoólica, né? Às vezes a pessoa bebe muito, às vezes a pessoa bebe pouco, você não tem nada com isso, mas ela faz coisa pior. Você vê Então como é não que pode ser as hipócrita. pessoas erram. Tiago já chamou atenção por causa disso. Porque o homem, ele quer andar retamente, ele anda e deixa o outro andar do jeito que ele quiser. O problema é do outro com Deus. Aí Tiago fala assim, com a mesma boca que você abençoa, você maldiz. A língua é um fogo abrasador. Ela é um inferno em chama, a língua do homem. Por Você quê? acha que se Porque Deus... você amaldiçoa um e abençoa o outro com a mesma boca, a mesma língua. Você acha que Deus fosse ater a condição do ser humano, você acha que quantas pessoas seriam salvas? Porque eu estava assistindo uma pregação de um pastor aí, e eu achei bem engraçado quando ele usou esse termo. Eu falei assim, é bem por aí mesmo, né? Ele falou assim, você vai chegar no céu, né? É claro que talvez a gente não tenha esse tipo de percepção quando a gente chegar lá, mas você vai chegar no céu, se a gente tivesse essa mentalidade que nós temos hoje, e você ia falar assim, mas fulano está aqui, eu não acredito que fulano está aqui, e aquele outro lá, ele não veio, você está entendendo? Então, muitas vezes, né, a gente tem que parar e pensar nesse tipo de coisa. Eu acho e eu acredito que lá no céu a gente não vai ter esse tipo de pensamento, porque é um corpo transformado, uma mente renovada, e se você for ficar lembrando das pessoas que partiram ou que não foram, que você vai ficar triste, e no céu não existe choro. Você vai falar assim, ó, meu filho tá Exatamente. aqui, Então ou não minha mãe tá existe aqui. esse tipo de pensamento no céu. Mas é engraçado você parar e pensar que a gente julga por motivos próprios, né? E outra coisa, é o que eu estou falando, esse negócio que uma mulher tem o cabelo raspado, ou que ela tem um cabelo curto, ou que o cabelo dela é pintado de azul, ou que não sei o que, isso, aquilo aí não vai salvar ninguém. A pessoa ser cabelo longo ou não, e o homem ser cabelo curto ou ser cabelo comprido, isso também não vai interferir na salvação dele, né? A gente tem que agir na nossa vida com dignidade para com Deus, respeito à palavra de Deus, não usar coisas escandalosas, não fazer coisas escandalosas, porque isso interfere na salvação de outras pessoas, né? Pode até não interferir na sua, pode até que isso não te condene de forma alguma, mas vai interferir na salvação de outras pessoas.
Se for para mim tropeçar meu irmão, que eu não coma carne. Exatamente. É isso que a Bíblia fala. Amém, irmãos? Então, semana que vem, o capítulo é curto, capítulo 10, que tem como título A Loucura da Idolatria. São 25 versículos.